Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do Senhor e saúde. Meus irmãos do YouTube, do Instagram, do Face. Mais uma vez alertando que esse vídeo ele só fica no YouTube. Não está sendo mais possível enviar para o Face, para o Instagram. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não entendo muito desse trem, mas eu tenho saudade do meu celular velho. Ele não dá problema, esse aqui ele dá um pouquinho de problema de trabalho para mim. A digitação ele dá muito trabalho. E ele o vídeo não vai completo para o Face, Instagram como o outro ia. Então, vamos para mais uma palavra. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Estou feliz pelos irmãos, pelas mensagens que eu tenho recebido dos irmãos, que vocês têm recebido também de mim. Eu às vezes eu não digito no YouTube porque eu não sei procurar, irmão. Lá no meu Messenger eu respondo a todos. Eu creio que eles fazem parte do Face, não faz parte do YouTube. Então lá no YouTube eu não dou conta de entrar. Eu não sei ainda manejar esse trem, não aprendi. Eu queria muito saber, mas não tenho. As pessoas não têm paciência para ensinar também. Com muita facilidade no Zap, no Face, no Messenger, eu estou dando conta. Mas no YouTube eu não sei. No TikTok também. Falou que tinha muitas mensagens para mim. Só que eu também não sei procurar. Eu agradeço também a vocês do TikTok pelas mensagens. Minha neta falou que tem muitas mensagens das pessoas. Eu não sei procurar. Então vamos para mais um vídeo, vamos agradecer. Queria que você passasse aqueles que faltam ali, tá? Para responder as mensagens. Vamos para mais uma mensagem hoje. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos no capítulo 1 hoje. Vamos orar primeiro. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu socorro. Pelo pão de cada dia, pela cama em que durmo, pelo teto que me cobre. Obrigado pela família, obrigado pelos irmãos que o Senhor, Pai, colocou na... O que a gente está fazendo? Tem um monte de gente que mandou solicitação para ser seu amigo. Não, não é forte não. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, agradecendo ao Senhor. Me atrapalhou, irmão. Agora vamos. Muito obrigado, Senhor, por seu ser Deus não desiste de mim. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por obra, pensamento e ignorância. Que eu pequei, eu posso estar pecando contra o Senhor, Pai. Perdoa-me, Pai, sou pecador, tenha misericórdia de mim, Pai. Livra-me dos maus caminhos, livra, Pai, dos maus conversas, livra-me, Pai, todo esse lado do adversário, Pai. Me salva, Pai, me liberta, me perdoa, Pai, de tudo que eu fiz desagradar do Senhor, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, Pai. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ir, mas que o teu Espírito tenha a falar com cada um de nós, Pai. Que a tua graça, Pai, venha nos encher nessa noite da tua palavra, Pai. Me dê sabedoria e entendimento, Pai, da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, a carta do apóstolo aos Gálatas, no capítulo 1, começa do versículo 1 ao 5, ele se apresentando aos Gálatas através de uma carta. Ele crê que teve naquela igreja e agora se apresentando como servo de Jesus Cristo. Como nós devemos nos apresentar em cada igreja que nós somos convidados. Vamos visitar, ou convidados a ministrar. É o jeito da gente nos portar. E ele aqui, no versículo 3 seguinte, ele passa graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nosso pecado, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então, Jesus se entregou por nós, fala aqui, por ele, por mim, por você, para livrar dos pecados, das ciladas do adversário nesses séculos. Ele fala nesses séculos presentes, na época que ele viveu. Imagina hoje como é que está o mundo. Estão brincando com Deus, estão brincando de ser cristão, brincando de servir a Deus. Obreiros, pastores, membros, todo mundo está brincando.
que Deus não está satisfeito com a igreja, não está satisfeito com a nossa posição de obreiro, com o nosso chamado que nós não estamos cumprindo. Do versículo 6 a seguir, ele fala da inconstância dos Gálatas. Agora Paulo vindica ao Senhor a doutrina, o seu apostolado, a autoridade do Senhor. Ele pede ao Senhor autoridade e que ele direcione o caminho dele, como instruir os Gálatas por causa da inconstância dele. Creio que quando Paulo saiu para outra viagem missionária, entraram pessoas querendo transtornar, mudar o Evangelho, que não é o que a palavra nos fala, querendo mudar a fé, os ensinamentos daquela igreja. E muitos, nós vemos aqui, que muitos saíram do caminho de Cristo para outro evangelho, do ensinamento dos apóstolos, do ensinamento de Cristo, para outros ensinamentos, outro tipo de culto. Não era o culto racional, o culto que Deus deixou para nós apresentar perante Ele, nos santificar, nos alegar na presença dEle. Então Paulo aqui, ele pede a Deus autoridade para que dê sabedoria para aquele povo voltar novamente ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro ensinamento dos apóstolos. Diz assim: maravilha que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então aqui o apóstolo Paulo fala daqueles que veio transtornar, veio mudar, querer mudar a doutrina dos apóstolos, o ensinamento do Senhor, tirando eles, o povo da presença do Senhor para servir a outros deuses, mostrando que há outro evangelho que não existe, nós sabemos. E ele fala que seja quem for, que quiser mudar essa palavra, nós vamos ver lá em Apocalipse também, que mudar essa palavra, seja um anjo, seja quem for, que distorcer essa palavra, ele seja anátema, ou seja maldição, seja maldito. Aquele que quiser mudar os ensinamentos do Senhor, aqueles que procuram mudar a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Senhor, os ensinamentos, ele fala que seja um anjo, seja quem for, quiser mudar, seja maldito. É a própria palavra, quando fala anátema, é maldito, ou seja, maldição. Então que nós venhamos entender que Deus, através do apóstolo, nos ensina que nós devemos ser constantes no que nós aprendemos do Senhor. Que nós não devemos receber outro evangelho, de que seja lá de quem for. O evangelho é um só, irmão. A palavra é uma só. É sim, sim, não, não. A palavra é a verdade do Senhor. É a manifestação do Espírito na nossa vida. É a bênção de Deus sobre nós. Que nós venhamos procurar entender que Deus levantou e capacitou homens, desde o Velho Testamento, para nos ensinar, para escrever, para que nos conduza ao caminho da verdade. Mas muitos de nós, no dia de hoje, estamos deixando a verdade por mentira, por engano. Deixamos um evangelho de salvação por um evangelho fácil, de prosperidade, de bênção. As bênçãos, elas vêm, irmão, de acordo com a nossa obediência, com a nossa constância. Nós buscarmos força, sabedoria do Senhor. É fácil a gente adquirir nossas bênçãos. Debaixo da obediência, não sei de qualquer maneira. Deus fala, se deres ouvir da minha palavra, o que eu falo. Não é assim, mas diz assim, se deres ouvir da minha voz, obedecer, tu desfrutar do melhor da terra. Se quiser obedecer, lembramos bem disso. Não é de qualquer maneira, não é tomar lá da cá, não. Não é base de troca, não. É em amor, em obediência. Versículo 9. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que receber, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus,
ou procura agradar a homem? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É o que nós devemos buscar, irmão, a sabedoria, orar antes de estar meditando a Bíblia, a buscar não o ensinamento de homens, nós aprendemos nas igrejas, mas temos que conferir. Jesus fala lá no Evangelho que nós devemos obedecer tudo o que eles falam no altar, examinando as escrituras. Não é entra no ouvido e a gente engole, é isso mesmo, daí tem que conferir se estão falando a verdade. E Paulo aqui fala que ele não aprendeu de homem, ele aprendeu pela revelação de Jesus Cristo. E ele não está aqui para agradar a homem, mas para agradar a Deus. É o que nós devemos tomar a posição de procurar agradar cada dia mais a Deus, não a homem nenhum. Nesse tempo de vídeo, eu tenho recebido mensagem que eu poderia até agradar a pessoa, mas eu não posso. Eu falo a verdade, muitos saem, muitos ficam. O meu dever é falar a verdade através de Cristo. Eu brinco, teve uns que eu dou até um tempo brincando, conversando, até que chega no ponto certo. Eu agradeço a Deus por muitos que entendem hoje os meus vídeos. E fico triste pelos que saíram. Continuo orando por eles. Aqueles que enviam mensagem, elas não vão mais. Chega aquela notificação que a pessoa não vai receber mais minha mensagem. Então, eu fico triste, mas ela continua na minha caderneta. Passa de 2.000, mas hoje que recebe são 1.500 e poucas pessoas. A maioria saiu, mas continuo orando por ela. É Deus que salva, é Deus que liberta. E Deus vai colocar uma pessoa no caminho delas e elas vão entender que Deus tem um propósito chamado na vida delas. Não sou santo, não sou um pecador nessa terra. E por isso todo dia eu peço perdão ao Senhor pelas minhas falhas. Que eu sei que eu entristeço o Senhor pelos meus erros, pelas minhas falhas. Versículo 14, irmão. E na minha nação esse dia, em judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando prouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar-me o seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue. É o id de Jesus Cristo. Paulo era zeloso da lei, era a tradição do judaísmo, dos judeus. Ele era zeloso da lei. Perseguia aqueles que falavam de Cristo, não aceitavam, não criam que Cristo era o Filho de Deus, não creem até hoje. Então, Jesus apareceu a ele, e enviou ele aos gentios, que somos nós. E ele não consultou o homem, não foi até os apóstolos daquele tempo, não foi atrás de ninguém. Ele entendeu o que o Espírito estava chamando ele. Ele entendeu o ídolo do Senhor. E Jesus falou com ele, preveniu ele, que ele ia passar por aflições, perseguições, açoites, mas que ele não desanimasse, que ele estaria com ele todo o tempo. O que importa é que o Evangelho de Cristo seja pregado a toda criatura. Nós vamos ver isso lá no Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver lá nos Evangelhos quando Jesus Cristo fala conosco através das Escrituras, que nesse mundo nós passaremos aflição, que nós seremos entregues à sinagoga, às príncipes, aos reis, aos governadores, por amor do nome dele. Mas ele fala que nós não devemos preocupar com o que nós vamos falar aqui na hora. O Espírito vai ministrar no nosso coração o que nós devemos de falar. Nós temos um chamado, eu tenho, você tem, um chamado de Cristo. Mas não é para levar esse evangelho que levam muitos hoje.
é o Evangelho de qualquer maneira, é o Evangelho de alegria, de paz, de prosperidade, é o Evangelho da verdade, da volta de Cristo e conserto. Se nós estamos andando de acordo com o Evangelho, nós temos a alegria de saber que Jesus vai buscar a igreja e nós subiremos com Ele. Se nós temos a ansiedade que esse dia chega, é necessário orar, procurar consertar. Jesus está dando um tempo para que Ele não venha pegar ninguém desprevenido. Mas Ele sabe que vai ter pessoas que estarão desprevenidas, não estarão vigiando. Por isso Ele deixa os alertas. Vigiai, orar e vigiai para não cair em tentação. Quantas vezes nesse mundo nós caímos em tentação? Mesmo seguindo o Evangelho, escutando as Escrituras, lendo as Escrituras. Quantas vezes nós somos persuadidos a cair em tentação? Vai nas redes sociais, por vídeos, palavras. Quantas vezes então nós temos que vigiar? Nós devemos sempre estar atentos ao que a palavra tem falado através de nós. Através dos apóstolos, a Escritura está falando conosco cada dia. Deus quer um Evangelho de paz, de alegria, de obediência, de amor, de ajuda mútua, ajudar o necessitado. Irmão, se eu falar para você é fácil, é tipo, não é, irmão. Tem perseguição, tem tristeza. E eu sou franco com os irmãos. Hoje eu falei com a minha esposa agora de tarde. Estou desanimado com as coisas que eu escuto nas igrejas. Estou desanimado mesmo. Eu peço ao Senhor que me dê força, me ensina o que está acontecendo comigo, porque só Deus mesmo para nos levantar. Estou abatido? Não estou abatido, estou triste com muitas coisas que estão acontecendo hoje dentro das igrejas. Não sou melhor do que ninguém, irmão, sou mais um pecador. Eu não estou aqui para olhar o erro de ninguém, mas se eu congrego numa igreja, é muito difícil a gente engolir o erro, irmão. É muito difícil a gente engolir o oba-oba. Muitos falam hoje no oba-oba, é muito difícil. Engolir um evangelho de prosperidade, não de obediência. O evangelho não da volta de Cristo, mas de qualquer maneira. É muito difícil, irmão. A gente vê que está cumprindo a palavra do Senhor, onde fala que existem muitos lobos devoradores das ovelhas. Aí eu falei, ela não perguntou por que também, só limitei a falar isso. Estou desanimado. Não quer dizer isso com isso que eu vou parar, que eu vou... Mas agora quem direciona o meu caminho é o Senhor. Eu já estou, irmão, lá no... Eu virei a esquina, eu estou com praticamente 70 anos. Mês de maio completo 70 anos. E é difícil saber que da minha condição eu não posso mais fazer como eu podia fazer antes. Também ela, pela idade dela, pela dificuldade que ela tem de cuidar da casa, de mim também, e pela saúde dela, está difícil ela fazer também o que ela fazia. E hoje nem todos recebem nós como nós fomos. Mas nós não devemos mudar, irmão. Temos que seguir no que nós aprendemos. Porque a palavra de Deus não muda. E o que entristece meu coração é saber que muitas pessoas, muitos homens e mulheres que dizem ser homens e mulheres de Deus, estão mudando, querendo mudar o Evangelho. Já não é aquele Evangelho. Estão querendo tirar proveito assim disfarçadamente. Tirar proveito dos que vão chegando é muito difícil. Para mim é triste. A palavra do Senhor é sim. Ou então não. Não existe sim, não, não. É sim ou não. Sim é para salvação, não é para perdição. Vamos abraçar essa casa. Vamos abraçar o Evangelho de Cristo. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida até hoje, até o dia de hoje. Eu sei que Ele fez mais do que eu mereço. Eu agradeço a cada um dos irmãos que tem me acompanhado.
Mas ontem, quando minha filha chegou à noite, a notícia que eles me deram, eu me entristeci, eu me abati. E hoje não consegui tirar da cabeça as coisas. O que está acontecendo com o homem que diz que serve o Senhor? Do homem que diz que prega a verdade. Quando eu falo homem, são os pastores. Homem, nós somos homens. Fala comigo. Fala com mulheres também, fala homem. Homens e mulheres. Então eu me entristeço. E o impossível, eu não posso fazer nada. Só orar ao Senhor e colocar na mão dele. É Ele que vai dar entendimento às pessoas, não é eu. Tenho pouco estudo, não passei por muitas igrejas, visitei pouco, mas o que eu pude fazer até esse tempo, até um tempo atrás eu fiz. Termino assim a palavra do Senhor, agradecendo a cada um de vocês. Vamos orar, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, apresento, Pai, essa hora. Cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Que eles venham guardar no coração essa palavra, Pai. O que o Senhor tem a dizer através do Espírito Santo do Senhor, Pai. Pai, que nós venhamos, Pai, cada dia mais nos fortalecer no Senhor, Pai. Pai, eu entrego cada um das tuas mãos, Pai. Oro pela saúde deles, oro por portas abertas, por restauração de família, de lar. Pai, por livramento de acidente. Pai, o Senhor é Deus, Pai, em cima dos céus e na terra. Eu peço ao Senhor, Pai, que guarde teus filhos e teus filhos nas tuas mãos. Guarda nessa nação chamada Brasil, Pai. Pai, que salva nos presídios, nos presídios, salva nos hospitais, nas escolas, Pai, nas ruas. Eu estou aqui, Pai, na tua presença como servo do Senhor, Pai. Clamando a tu, Senhor, pela sua misericórdia por esse mundo. O pecado, Pai, está aí, Pai, no meio de nós, Pai. Livra o teu servo, a tua serva, Pai, de todo mal, de todo pecado, de tudo que não vem do Senhor, Pai. Nos dá força, Pai, nos ajuda, Pai. Pai, pela saúde, Pai, da irmã Nilma Aragão, pelas portas abertas de Mário Campos e outras pessoas, Pai. Pelo restabelecimento, Pai, de cada um dos teus filhos, Pai, que se encontra fraco. Eu peço, Senhor, Pai, que nos abençoe em Cristo Jesus também. Irmãos, que Deus abençoe, tenha uma boa noite de descanso. Que Deus abençoe. Não esquece de compartilhar. Se você não inscreveu ainda no YouTube, se inscreva lá. Porque no Face é muito curto, é simplificado, só é mais leitura. Eu já não explico bem, imagine a explicação assim de 5, 6 minutos, é muito pouco. Então se inscreva no YouTube para a gente estar mais junto. Eu agradeço a cada um de vocês, fica na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Um abraço do irmão Jorge.